Notícia urgente. O Palmeiras dá chapéu no Corinthians e contrata um goleiro promissor da Portuguesa. Além disso, o Verdão faz jogo duro para vender Alan. O Manchester City ofereceu 35 milhões de euros, mas o Palmeiras quer 40 milhões. E tem mais, o Palmeiras tem uma reunião marcada com os empresários de Luiz Henrique, que está insatisfeito no Zenit. Vamos conferir agora todas as notícias do mercado do Verdão. Já o Palmeiras contratou o goleiro da Portuguesa que quase foi parar no Corinthians. Você lembra do Bertinato, titular absoluto da Portuguesa nas últimas temporadas? Ele tinha negociação avançada com o Corinthians depois do Paulistão e chegaria para ser reserva do Hugo Souza. Mas o Bertinato acabou falhando numa partida contra o Paysandu pela Copa do Brasil e o Corinthians desistiu da contratação. Bertinato seguiu jogando pela Série D, a Portuguesa acabou eliminada nas oitavas de final e ele vinha mantendo a forma física apesar da falta de calendário da Lusa. Pois bem, nesse final de semana o Palmeiras vendeu o Kaique, goleiro que era reserva do Carlos Miguel, para o Sport. Operação de 4 milhões de euros com pagamento à vista. Diante desse cenário, o Palmeiras foi ao mercado e fechou a contratação do Bertinato, que chega por empréstimo, sem custos até dezembro. O Palmeiras assume 100% dos salários. Agora, Portuguesa e Palmeiras acertam detalhes para o caso de opção de compra. Se o Palmeiras quiser ficar com o Bertinato, qual será o valor da operação? Isso está sendo debatido, nada que impeça o acordo. Bertinato chega, na teoria, para ser reserva imediato do Carlos Miguel, à frente de Marcelo Lomba, goleiro de 39 anos de idade, que tem contrato até dezembro e pode não renovar seu vínculo para a próxima temporada. Sobre Bertinato, 1,95 m de altura, 28 anos de idade, passaporte italiano, bom goleiro, seguro, regular, embora tenha falhado nesse jogo contra o Paysandu, que custou a classificação da Lusa para a fase seguinte da Copa do Brasil. Só para completar, em relação ao Palmeiras, registrar que ainda não há acordo entre Verdão e entre Verdão e Manchester City pelo Alan. A proposta do clube inglês foi de 35 milhões de euros e o Palmeiras tem batido na tecla de que só vai aceitar vendê-lo por 40 milhões de euros. Como não há pressa nem desespero no Palmeiras, ou o Manchester City chega no valor ou não haverá acordo. A saideira sobre o Verdão, vitória por 4-1 com o Vasco, que devolveu ao Palmeiras 6 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, 2 gols do Flaco Lopes, um do Maurício e um do Vitor Roque. Primeiro tempo entre Vasco e Palmeiras, bastante ruim no Nubank Park, Palmeiras com dificuldade em construir e marcar gols, até que o Flaco abre o placar, na sequência saem mais 2 gols, do Vitor Roque de pênalti e do Maurício, e o Flaco Lopes ainda completa a vitória por 4-1. E essa é a história de que o Palmeiras pode tentar um chapéu no Flamengo para contratar Luiz Henrique. Surgiu na manhã dessa segunda-feira a notícia de que o Palmeiras tem reunião marcada com representantes do Luiz Henrique ao longo da segunda-feira, informação de Pablo Oliveira, que publica notícias sobre o mercado. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Palmeiras e já trago a resposta. Antes, atualizar sobre a situação do atacante. O brasileiro que joga na Rússia pretende deixar o Zenit. Ele tinha tudo acertado com o Flamengo antes do início das oitavas de final da Libertadores da América. A ideia do Flamengo era contratar o Luiz Henrique para enfrentar o Cruzeiro nas oitavas. Não houve tempo hábil, o Zenit não aceitou a proposta do Flamengo e exige hoje 35 milhões de euros para negociar o Luiz Henrique, que havia sido comprado pelo Zenit por 33 milhões de euros. Vende-se o Alan, vai atrás de um jogador bem mais barato, que custe 10, 15, no máximo 20 milhões de reais, nunca gastar toda a grana que arrecadou com o Alan para a contratação de outro jogador. Só para completar, o Pablo Oliveira, que havia afirmado sobre essa reunião entre Palmeiras e representantes do Luiz Henrique, foi o mesmo que disse na semana passada que seria um absurdo o Pedro ter uma oferta para quadruplicar seu salário do Trabzonspor porque o time turco não tem dinheiro. Pois saibam que o Trabzonspor acaba de fazer do Salah o jogador mais bem pago da história do futebol turco. Falar do Alan? Quer falar do Alan ou primeiro do goleiro novo? Então vai, o goleiro. Ó, Quem é? O Palmeiras fechou com Bruno Bertinato, tá? Goleiro de 28 anos que estava na Portuguesa aqui de São Paulo. Contrato até o final do ano. A contratação do Bertinato foi uma espécie de um pedido da Abel Ferreira, porque com a saída do Kaique, que o Bruno Andrade pode trazer detalhes, está sendo negociado com o Sporting de Portugal, ele queria um terceiro goleiro com experiência. Então, o Bruno Bertinato, ele chega com esse status ao Palmeiras. Lógico, é um terceiro goleiro. Não é o Marcelo Lomba o segundo, o Carlos Miguel o primeiro, não vai mexer nesse status. Mas ele chega com esse status de experiência, um jogador que pode agregar no dia a dia, no treinamento e tudo mais. Então, ele chega o contrato até o final do ano.
Palmeiras e Portuguesa estão fazendo um acordo ali, né? Porque tinha um contrato com a Portuguesa também até o final do ano. Até o final desse ano só? Até o final deste ano só, um contrato curto. Curto. Eu não sei como é que vai ser o desenrolar dessa história, se ele pode ficar pro ano que vem, fazer um acordo com a Portuguesa. Mas a princípio é um contrato até o final desse ano. Não, é o contrato até o final desse ano. E aí ele chega com esse status de terceiro goleiro, é um cara que já tem passagem pelo futebol europeu e chega para ser reserva. Mas o Palmeiras até mexeu um certo movimento estranho, diferente para mim, porque eu achei que o Palmeiras ia dar uma oportunidade pro jovem da base do Palmeiras, não fugiu o nome dele, que hoje ele é quarto goleiro. Achei que ele ia dar essa minutagem ali, dar uma espécie de promoção, mas aí contrata um novo terceiro goleiro para deixar o setor bem reforçado, né? Enfim, deve ser anunciado em breve. Ele só deve ser anunciado ainda nessa semana, tá? Inclusive, entre hoje e amanhã, a expectativa da diretoria do Palmeiras. Você sabe quantos anos ele tem? 28 anos, goleiro. 28. Não é tão experiente assim também, né? Goleiro jovem, na teoria. Para um goleiro, quando a gente pensa nessa posição, um cara que ele vai maturar ali para os 32, 33 e vir seu auge técnico, né? Tá chegando no auge agora. E enquanto isso, o Kaique mesmo negociado, Bruno. É isso, mas antes, em relação ao Bruno Bertinato, tenho aqui algumas curiosidades bem interessantes dessa negociação. Quem participou dessa negociação e usou essa expressão, essas palavras, o negócio durou 30 minutos. Foi muito fácil de resolver com a Portuguesa, foi tão fácil também para resolver com o Palmeiras, não houve ali grandes obstáculos. A negociação foi simples, foi fácil, durou os tais 30 minutos, e era um jogador que o departamento de scout do Palmeiras já vinha observando. Essa possibilidade de negociar o Kaique, e ela de fato foi concretizada. Já explico um pouco mais sobre o Kaique. A ideia do Palmeiras, conforme trouxe aí o Felipe, era trazer um jogador mais experiente e naturalmente depois, eu estou tentando confirmar aqui se há algum tipo de pré-contrato para uma eventual extensão de contrato, ou se isso vai ser resolvido somente na hora, tipo, chegando em dezembro, janeiro, sentado zero para conversar, ou se há algum modelo de pré-contrato, de uma pré-negociação. Mas para já isso, contrato até o fim do ano, negociação fácil, vem para ser o terceiro goleiro, enfim, no lugar do Kaique Felipe. Informação que nós trouxemos na semana passada, essa negociação em andamento entre Sporting e Palmeiras. Ontem o furaço do Vinícius Nicoletti, nosso parceiro, que traz a negociação fechada e os valores. 4 milhões de euros, mais ou menos 24 milhões de reais na cotação atual. O Kaique já é um velho conhecido aqui do futebol português. Nas últimas 2 temporadas, primeiro empréstimo farense, de Faro, região do sul do país. Depois emprestado para o Nacional da Madeira, minha querida Madeira. Não vale dar risada agora, mas eu rio, né? Eu peço para não rir e sou eu que dou a risada. Mas no Nacional, o Kaique jogou muita bola. No Farense também. O Sporting está negociando o goleiro reserva, João Virgínia, vai embora. Traz o Kaique Pereira, 23 anos, para ser o reserva, o substituto imediato do Rui Silva, português, da seleção. É reserva na seleção, o Diogo Costa do Porto é o titular, o Rui Silva é o suplente imediato. Mas é o Sporting olhando para o futuro, mas também para o presente, porque o Kaique é bom jogador. Só não jogou mais no Palmeiras porque o Carlos Miguel, apesar ali de uma falha ou outra, é indiscutível com o Abel Ferreira. Ontem o Carlos Miguel pegou muito, cara. Nossa, aquela defesa que ele fez com o pé assim, ontem. Foi. Putz. Eu acho que essa tava impedida, não tava? Ele teve duas que teve. Isso. Teve duas. Mas inclusive o jogo tava 0-0. Exato. Tem um comentário aqui, ó, do Gigrando no nosso chat. Ele falou assim, ó, o Palmeiras precisa de certa forma de contratar um goleiro mesmo. O Lomba não vai ser para sempre também. Verdade, né? O Lomba está com uma idade elevada, tem contrato, se não me engano, até o final desse ano do Palmeiras. Pode ser uma transição ali para um goleiro reserva, né? Tem essa questão. Exato. E o Carlos Miguel não, né? O Carlos Miguel, sim, é jovem. Achei pouco, 4 milhões de euros pelo Kaique, eu achei bastante. O Palmeiras não pagou 5 no Carlos Miguel? 5 milhões de euros? 5 milhões de euros. Cara, 4 milhões de euros no teu terceiro goleiro, eu acho que é uma boa venda. Eu achei que, eu confesso que... Eu acho boa venda. O Bruno Andrade já completou o comentário dele, a informação. Eu achei que ele ia chegar com status de titular no esporte, mas é para ser a segunda opção, né, Bruno Andrade? Mas ele é um goleiro muito promissor. Na última temporada ele esteve emprestado ao futebol português e demonstrou bastante ser um cara muito promissor mesmo. É isso, vem para ser reserva, mas o Rui Silva no Sporting, essa temporada, final da temporada passada e nessa temporada já que começou agora, falha vez ou outra e aí coloco em causa a titularidade dele. Por isso acredito que ao longo da temporada o Kaique
seguramente vai ser testado e a briga vai ser boa. Não acredito de todo que ele assuma a titularidade já nessa temporada. Agora, se calhar na próxima, vai dar briga boa. E só para fechar essa questão de goleiro, perguntei aqui se há algum tipo de pré-contrato ou extensão de renovação de contrato automática com o Bruno Bertinato, o que me falaram não. A negociação foi pura e direta, contrato até dezembro. Se o Palmeiras quiser ficar com o jogador mais tempo, vai ter que sentar do zero, conversar, oferecer novo contrato, novos valores, entre outras questões. Ou seja, negociação, contrato somente até dezembro. E o Palmeiras não paga nada, tá? Paga para o jogador, não paga nada para a Portuguesa, por exemplo. Com informações extras, o Palmeiras avisou ao Manchester City o seguinte: eu não vendo abaixo de 40 milhões de euros fixos. Essa foi a mensagem que o Palmeiras entregou para o Manchester City na sexta-feira. Porque de quinta para sexta, o Manchester City chegou, estava disposto a oferecer um valor inferior e o Palmeiras claramente disse que não. Lembrando, inicialmente a ideia era não vendo, não quero, não vou vender. Depois que o City pressiona um pouco mais, começa a colocar ali valores interessantes, o Palmeiras fala o seguinte: olha, se calhar eu vendo, já não é assim tão intransferível, mas eu quero um valor significativo, eu quero um bom valor. E passou essa mensagem dos 40 milhões de euros fixos. E no fim de semana, nas conversas entre City e Palmeiras, mas sobretudo entre City e representante do jogador, o City passou a mensagem: eu topo, eu vou oferecer 40 milhões de euros fixos e mais, há a possibilidade de um incremento, um valor extra por bonificações. Me explicaram que dificilmente passa dos 5 milhões de euros. Então, se a proposta chegar, das duas, uma. Ou 40 fixos, e aí é bola para o Palmeiras responder sim ou não, ou há essa possibilidade de 40 mais 5, objetivos ali, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, no caso, metas por objetivos atingidos. Ou seja, o Palmeiras sabe o quanto precisa para receber, o City sabe quanto precisa para pagar e topou. Mas falta o preto no branco, falta a papelada, falta a proposta oficial, que por enquanto não chegou. O que me explicaram também do lado do Manchester City é que, avaliando os nomes para essa posição, que o Alan Elias tem um melhor custo-benefício. Ou seja, sim, é um valor significativo, 40 milhões de euros, mas se fossem contratar um jogador na Europa com as mesmas características, o valor seria maior. A ideia, então, é olhar para o futebol brasileiro, olhar para o futebol sul-americano. A polivalência dele é fundamental. Aliás, o Abel, pós-jogo de ontem, goleada contra o Vasco, o Abel destacou bastante essa polivalência do Arthur Elias pelo corredor, podendo puxar um pouco mais para o meio. Escutei a mesma coisa do pessoal do City, essa polivalência, a idade, a valorização. Jogador que já tem rodagem, ou seja, não vai chegar como, por exemplo, chegou outros jogadores ao futebol europeu que chegam no futebol brasileiro com pouca rodagem. O Alan Elias não, tem muita rodagem e o City quer um jogador por imediato, não quer correr o risco de contratar o jogador e depois ter que emprestar ou contratar o jogador e colocar no time B. O Alan Elias é para chegar, não diria para ser titular, mas assim, brigar por espaço. Alguém que já tenha rodagem em alto nível, pelo menos em grandes competições, leia-se Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, entre outras. Veremos. O dia ainda está na metade para a gente aqui na Europa. Veremos se até o fim do dia de hoje o City oficializa essa proposta, que, lembrando, nunca será abaixo de 40 milhões de euros, porque nisso o Palmeiras ganhou a queda de braço. 40 milhões de euros, hoje mais ou menos 240 milhões de reais na cotação atual. Perdão a redundância aí. Mas importante também que o Bruno traz, que é para agora, então não tem aquela ideia de repente fechar uma contratação. Não, para agora, totalmente. Agora. Quem paga 40 milhões de euros não vai querer deixar o jogador por aqui, né? Até porque o Alan tem 22 anos já. E se vocês forem analisar, eu não tenho aqui de cabeça os números, mas eu acho que o Bocato, o Chico, a galera que está por trás aí, ou até mesmo vocês dois, parte fixa vai ser a maior venda da história do Palmeiras. É bem verdade que o Endrick depois cumpriu objetivos e passou dos 40, o Estevão se calhar a mesma coisa, mas eu acho que 40 acho que Estevão fixos vai ser a maior. bateu 60, não bateu? Estevão acho que chegou a 60. Vou pesquisar aqui também. Não. Fixo de cara já não, acho que não. É isso que ele está querendo dizer, por exemplo. Eu entendi. 70 milhões de euros, aí 40 fixos. Eu entendi. O Estevão já passou de 40, seguramente. Eu só não me recordo agora se no primeiro momento, assim que assina o contrato, se já passava de 40. É que nessa de custo-benefício dá para entender, porque é o jogador que ainda está no mercado aqui brasileiro. O Abel ontem até fez a comparação com o Pedro Neto, não foi, Bruno? Que ele falou assim, vejam, por exemplo, o Pedro Neto. E inclusive ele falou que era jogador dele, né? Não sabia também.
No Braga. Ele lançou ele no Braga, depois ele roda bastante. Aliás, o Pedro Neto já rodou bastante. Se você for olhar o currículo dele, é um jogador que rodou muito. E é jogador hoje para 100 milhões de euros. Eu concordo. Não que eu aceite os 100 milhões de euros, mas o mercado europeu hoje exige 100 milhões de euros para jogadores com as características do Pedro Neto. Como é o Savinho. Savinho não é isso que vai bater? É um valor muito alto. O Savinho é 85 milhões de libras, mas é isso, quase 100 milhões de euros. Cara. Eu acho que o Alan por 40 tá bem vendido. E ainda vai sobrar um trocado ali pro City, né? Do quê? Não, pensando na venda do Savinho. Não, sobra, ele gasta metade no Alan. Exato, que é um menos, ele gasta 1/3 quase no Alan. Ó, não vai ser custo-benefício mesmo. Em valor fixo, não vai ser a maior venda do Palmeiras. Tá? Por exemplo, o Estevão foi 45 milhões de euros fixos e mais 16 milhões em metas. E aí eu tô vendo do Endrick agora. O Endrick foi menos, né? O Endrick foi menos. O fixo eu acho que o Endrick foi 37,5, eu acho. Ó, do Endrick, eu já tô aqui com os números aqui, ó. Estevão, ó, 45. O Paulo mandou aqui. O chat tá participando bastante hoje, hein? Boa, chat. Ajudar. O chat ajuda muito, muito, muito. O chat quer quem, hein? Se o Palmeiras vender o Alan, quem o chat quer no lugar? Figueirense vai ter uma pequena porcentagem da venda do Alan. Mandou aqui o Júlio. Não sei, o Bruno tem essa informação? Se eu não me engano, o Figueirense tem 10% dos direitos econômicos do Alan. Então, vamos ver como é que vai ficar essa história aí. Se o Palmeiras estivesse na Europa, seriam no mínimo 50% maiores. Seriam sim. Mas acho que diante do que é o mercado brasileiro, o Palmeiras consegue vender muito bem. Luiz Henrique pode vir para o Palmeiras ou o Palmeiras pode tentar contratar o Ângelo do Al Nassr por empréstimo? Está perguntando o Nicolas. O Rodrigo está perguntando do Elinho. Enfim, já existe. Como é que o Palmeiras se movimentaria no mercado, Bruno? E só para lembrar sobre comparação de valores, claro que o Vini Júnior, quando é vendido para o Real Madrid em 2017, 45 milhões de euros. E olha o potencial que o Vini atingiu, o nome que o Vini tem hoje no futebol europeu, no futebol mundial. Acho uma belíssima venda, 40 milhões de euros. E eu sempre disse isso, tá? Antes mesmo de o Palmeiras mudar a tecla ali e falar já de intransferível para negociável, eu sempre disse que 40 milhões de euros estava muito bem vendido. Bom, sobre eventual substituto, essa foi a pergunta, né, Vicari? Foi essa, exatamente. O pessoal está perguntando aqui. O Alan não deve nada para o Savinho, Luiz Henrique é o nome certo, isso é o que o chat está falando. Como é que o Palmeiras enxerga essa condição no mercado, Bruno? Uma outra coisa aqui, tá? O que me explicaram aqui é que o Palmeiras já comprou essa porcentagem que era do Figueirense. O Figueirense, então, com essa negociação, só recebe o mecanismo de solidariedade e aí tem que fazer a conta em cima lá dos 5%, sendo que boa parte pertence ao próprio Palmeiras. Mas porcentagem de direitos econômicos o Palmeiras já comprou do Figueirense. E aí a questão o chat pergunta, na hora o Bruno Andrade já tem a resposta. Ele é muito bom, né? Tá vendo? Caramba, que orgulho. Não é? As fontes são boas, eu só sou ágil, é diferente. Não, você tem as fontes, ué. Ué, não é demérito nenhum, pô. Pelo contrário. Pelo contrário. Não, isso é mérito. Não é demérito nenhum. Caramba, o Bruno Andrade tá voando. E quando ele pega uma história pra apurar assim, meu irmão, ele vai de cabo a rabo. Ele vai todos os detalhes. Ó, o Vitor Martins mandou uma boa então, aqui, ó. Se você tivesse que contratar alguém, você contrataria o Martinelli ou o Alan? O Martinelli é mais lado esquerdo, né? O Alan é lado direito. É, porque o Alan é canhoto. É difícil. Mas o Martinelli já é um cara provado, realidade, né? assim, É uma realidade. Eu contrataria o Martinelli. Eu também acho que o Martinelli é melhor. Tá mais pronto. Eu também acho. A gente podia levantar alguns nomes que poderiam ir atrás. E vou lançar a carta Bruno Andrade aqui, tá? Na verdade, não é uma opinião, é uma previsão. Ok, vamos ver. Se essa negociação for fechada, eu acredito que será fechada, independentemente se for por 40 ou 40 mais 5, o Alan Elias estará na próxima lista de convocados do Carlo Ancelotti. Me cobrem depois. Mas peraí. Por quê? Por que você acha isso? Por informação, já é muito bem avaliado pela comissão técnica do Ancelotti, com ou sem negociação. A negociação para o City é quase que o selo de garantia jogador de seleção brasileira. Até pode ser chamado pelo próprio Palmeiras, tá? Jogando pelo Palmeiras ser chamado. O que eu tenho para mim é que se ele vai vendido para o City, aí eu não tenho a menor dúvida de que o Ancelotti chama. Que seria um selo ali de qualidade. Já existe, né? Todo mundo já sabe a qualidade dele, mas é isso. Num processo de renovação, é que a gente tem falado que teria espaço o Martinelli. No Martinelli acho que continuaria. Mas o Alan, esses outros jovens que estão aí. Tá falando dos próprios Savinho, que tá mudando pro Savinho Tottenham, mesmo, que é muito bom.
E na posição ali do Alan, e cara, o Savinho só não tava nesse ciclo da seleção porque ele perdeu espaço no City. Então, já deveria ter ido nessa Copa. Cara, Quem? não O Alan? sei, porque aí ali era a posição do Ryan também, o Luiz Henrique que não foi o bem Ryan na tava Copa. deitando. Não sei se para essa Copa ele já teria. Tinha tá? tantas opções, a gente falava de quem não seria convocado porque o ataque estava bem servido de pontas, né? Então acho que era Isso. muito difícil. Mas enfim, a gente estava nessa conversa e o chat quer saber, Bruno, se o Palmeiras se movimenta para repor caso a negociação do Alan seja confirmada. Assim, hoje, dia 24 de agosto, e lembrando que o mercado no Brasil não fecha tão cedo como fecha aqui na Europa, os principais mercados aqui fecham na primeira semana de setembro, o Brasil continua, eu vou dizer o hoje, mas depois, evidentemente, que a gente vai apurando e avaliando dia a dia se muda ou não muda. No Palmeiras, a conversa é a seguinte, recebe 40 milhões de euros e aposta no John Arias. Na cabeça do Abel, na cabeça do Palmeiras, o substituto do Alan Elias já está no elenco e esse jogador é o John Arias, que também custou o que custou, das maiores contratações, no valor, evidentemente, da história do Palmeiras. Isso não significa que empresários, intermediários, sabendo que o Palmeiras tem 40 milhões de euros agora em caixa a mais, muita gente vai bater a porta oferecendo o jogador, ou para transferência em definitivo, ou para empréstimo com opção de compra, vão chover opções. O Palmeiras tem nomes avaliados no mercado naturalmente, mas num primeiro momento, a ideia é apostar no John Arias para essa posição do Alan Elias. E se porventura vierem gastar, o que me explicaram é, no máximo ali 10, 12 milhões de euros, ou seja, 1/4 do valor do Alan Elias. Ou seja, eu não vou dizer que é impossível, eu vou dizer que é improvável e quase que inviável falarmos de Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique é 40 milhões de euros, amigos, ou que seja 35 com desconto. O Palmeiras não vai vender um jogador por 40 para contratar outro de 35, 40. Não é a filosofia do Palmeiras nesse momento. Quem você prefere? Luiz Henrique ou Alan? Agora, Palmeiras. Não, eu acho que o Luiz Henrique é melhor. O Luiz Henrique é melhor. Então você pegaria essa grana do Alan Elias e investiria no... Eu pegaria essa grana, eu acho que a questão do Palmeiras, acho que tem aquela questão das metas financeiras e uma meta de vender 400 milhões de reais, e acho que ele não pode quebrar essa meta, sair torrando dinheiro porque vendeu um jogador. Inclusive porque o Palmeiras, como o Bruno falou, fez investimento alto no Arias, e a posição do Arias é ali pelo lado direito. Talvez o time até melhore. Talvez o time do Palmeiras até melhore com o Arias jogando pelo lado direito e com a equipe até mais equilibrada no meio de campo. Ou com o Maurício, ou com outro meio-campista, ou com o Felipe Anderson, que é um cara que foi um investimento alto e precisa jogar. Tem o Paulinho, então, pra mim, assim, eu acho que... Tem muita gente para Tem muita posição, gente. isso. Não é assim, ganhei 40 e já vou gastar mais 40. Ah, já vou gastar mais concordo, mas 50. é bom ter um jogador como o Luiz Henrique, Mas né? Seria bom, né? se a Claro ótica que seria. fosse essa, receber 40 e gastar 40, o Palmeiras nem vendia o Alan Elias. Exato. Se fosse para contratar um que você não sabe se vai dar certo, você não venderia o Alan. Deixaria ele lá. Você está vendendo porque você tem essa previsão e essa necessidade de vender. Então, me parece mais consciente você equilibrar o seu caixa. Necessidade ou o time veio com o Manchester City veio com a bala, querendo contratar o Alan quis sair e não teve muita para onde escapar? Aí é outra coisa também, meu querido. Tudo bem, Outra pode coisa. ser, né? Pode ser. O Manchester City bater na porta não é qualquer um, entendeu? Não, mas aí você pode, por 40 eu não vendo. Eu vendo por 50, por 60. Por quanto você... Aí eu não preciso vender. Agora, tem essa necessidade da venda, né? O Palmeiras... Eu iria atrás do Luiz Eu acho que o Henrique. Palmeiras Mas precisa que vai se manter ter, equilibrado. que vai ter nomes sendo sugeridos. Volto a dizer, vai chover. Enquanto o mercado Isso é. estiver aberto, anote. Vai chover nome oferecido para o Palmeiras, o que é natural. Claro. O Palmeiras vai ter uma vaga a mais no ataque, por mais que tenha ali jogadores à disposição. Vai ter bala na agulha, porque o Palmeiras guarda uma parte, se quiser, tem ali já um budget para gastar. Meus amigos, seguramente vamos falar aí de muitos nomes interessantes para o Palmeiras sendo oferecidos. Puxa alguém da base também, tem a molecada da base. Gabriel o Jesus, Arroio, falaram no chat aqui, ó. Pediram o Gabriel Jesus. Falaram no chat. Mas aí é outra posição. E tá mais barato, hein? Tá mais barato. O goleiro que você falou era o Cauã, da base do Palmeiras? Ah, Cauã, sim, Cauã. Cauã Lima? Isso, Cauã Lima, o jovem da base do Palmeiras. Meu pai mandou. Fala pro Felipe que é o Cauã. Seu pai sabe de tudo, né? E meu pai falou, ele acompanha ele desde o Sub-15. E ele é melhor que o Otávio do Cruzeiro. O Otávio é bom pra caramba também, Muito viu? bom, muito bom. Mas é isso que eu falo. Eu entendo a questão do Abel Ferreira, da diretoria de querer um goleiro experiente pra terceira vaga de terceiro goleiro. Mas por que você não sobe esse menino
E aí, quando sentir a necessidade, coloca ele em jogo, dá minutagem, transforma ele num segundo goleiro. Eu não tô criticando a contratação do Bruno Bertinato, porque tudo bem, pô, mas... o Marcelo Lomba termina o contrato no fim do ano. Isso. Estou enganado. É, A minha interpretação aqui é que o Palmeiras quer testar o Bruno Bertinato no dia a dia e saber se ele tem ali Isso. pulso suficiente para ser o goleiro experiente para a próxima temporada. Aí você renova o contrato com ele, mais 1 ano, 2 anos, e puxa o Cauã. Pra terceiro goleiro, é isso. isso. Seria. Eu acho que é um período quase que de experiência agora até o final do ano. Se ele se mostrar isso. bem nos treinos, aí ele fica e tem esses da base aí também.